Toda família tem uma história, né? Mas a gente raramente para pensar no que ela significa de verdade. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no passado, no presente e no futuro das nossas próprias linhagens para descobrir umas verdades bem surpreendentes sobre de onde viemos e, claro, para onde estamos indo. Existe um verdadeiro tesouro de informações sobre o passado das nossas famílias, sabe? Mas ele está guardado em um único lugar, a mente dos mais velhos. E esse lugar, bom, ele é incrivelmente frágil. E é exatamente por isso que a gente precisa falar sobre a história de família que está, aos poucos, desaparecendo. Muitas vezes, um mundo inteiro de memórias está ali, escondido bem na nossa frente, esperando só pelas perguntas certas. O autor do material que deu origem a essa análise descobriu isso na prática, conversando com a avó dele. Ele ouviu histórias assim inacreditáveis. Histórias de como foi sobreviver à Grande Depressão, crescer em orfanatos de Nova York, a jornada de uma adolescente sozinha vinda da Letônia e até sobre parentes que se perderam no Holocausto. Histórias que transformaram nomes num papel em pessoas de verdade, com lutas, com vitórias. Agora vamos mergulhar um pouquinho na matemática por trás disso tudo. A maioria de nós pensa na árvore genealógica, né? Mas e se a gente imaginar como um cone de ancestrais que vai se abrindo, se expandindo para trás no tempo? A matemática por trás disso é surpreendente. É uma matemática bem simples, na verdade, mas com resultados impressionantes. Cada geração que a gente volta, o número de ancestrais dobra. São 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, e essa progressão continua, crescendo de forma exponencial a cada passo que a gente dá para trás. Pensa nisso aqui, ó. Há apenas 200 anos, mais ou menos em 1800, existiam 128 pessoas diferentes. Pessoas cujas vidas tiveram que se cruzar de alguma forma para que a gente pudesse existir hoje. Cada uma delas contribuiu com um pedacinho do nosso DNA. E o que isso quer dizer? Que para chegar nesses 128 ancestrais, foram necessários 127 relacionamentos diferentes. São 127 histórias de amor, encontros, momentos que, juntos, formaram essa corrente improvável que trouxe a gente até aqui. Agora, vamos dar um salto maior. Lá no final do século XVII, o número de ancestrais sobe para mais de 4.000. E nesse grupo tinha de tudo, né? Realeza, camponeses, estudiosos, guerreiros, uma amostra completa da sociedade daquela época. E é aqui que a matemática leva a gente para um lugar impossível. Se a gente continuar dobrando, por volta do ano de 1100, teríamos 68 bilhões de ancestrais. Um número que simplesmente não faz sentido. O que é realmente fascinante é essa comparação. Os nossos ancestrais calculados seriam 68 bilhões. Mas a população mundial na época era de só uns 320 milhões de pessoas. E aí, como é que isso é possível? Isso nos leva, então, à pergunta central. Como é possível ter mais ancestrais do que o número total de pessoas que existiam na Terra? A resposta para isso muda completamente o jeito como a gente enxerga a nossa própria árvore genealógica. A solução não está numa árvore que se expande para sempre. Está em algo que se parece mais com um diamante. E é assim que esse mistério todo se resolve. O conceito-chave aqui é o colapso de pedigree. Ele acontece quando parentes, mesmo que distantes, acabam tendo filhos. Isso significa que a mesmíssima pessoa aparece várias vezes na sua árvore genealógica, preenchendo múltiplos espaços de ancestrais. E se prepara para esse dado aqui do antropólogo Robin Fox, que é chocante. 80% de todos os casamentos na história aconteceram entre primos de segundo grau ou mais próximos. Isso não era uma exceção, não. Era a norma. E a razão para isso é, na verdade, bem simples: geografia. Durante a maior parte da história, as pessoas viviam e encontravam parceiros num raio de poucos quilômetros, uma área que, inevitavelmente, estava cheia de familiares, próximos ou distantes. Isso dá pra gente uma nova imagem, uma nova metáfora visual. A nossa ancestralidade não é um cone se abrindo sem fim, é um diamante. Ele se alarga, se alarga, se alarga para o passado, até um ponto em que ele começa a se estreitar de novo, conforme os mesmos ancestrais vão reaparecendo em ramos diferentes. Então tá, se as nossas árvores genealógicas se cruzam tanto lá no passado, o que isso significa pra gente hoje? Bom, isso nos leva a uma conclusão realmente surpreendente sobre a nossa relação com todas as outras pessoas do planeta. Para entender isso, vamos simplificar o que significa ser primo.
Primos de primeiro grau compartilham os mesmos avós. De segundo grau, os mesmos bisavós. De terceiro grau, os mesmos trisavós. E por aí vai. É só uma questão de quão longe a gente precisa voltar para encontrar um ancestral em comum. A consequência mais profunda desse nosso diamante familiar compartilhado é essa aqui. Toda e qualquer pessoa no planeta é nossa prima. A única questão é, quão distante? A humanidade é, literalmente, uma grande família. Agora vamos virar o jogo. A gente já olhou muito para o passado. E se a gente olhasse para o futuro, a partir do nosso lugar aqui, no presente? Como será que a gente vai ser visto daqui a centenas de anos? Desse ponto de vista, cada um de nós é como o grande fundador de um imenso cone de descendentes futuros. A gente é o ponto de partida de uma linhagem que pode se espalhar por milhares, quem sabe até milhões de pessoas no futuro. Mas tem outro jeito de ver isso. Para um tataraneto ou tataraneta, lá em 2300, cada um de nós vai ser só uma das centenas de figuras anônimas no topo da árvore genealógica deles. Um nome, talvez nem isso, no meio de tantos outros. Então, o que a gente tira disso tudo? Primeiro, essa dualidade. Somos, ao mesmo tempo, resultado incrivelmente especial de uma cadeia de eventos quase impossível e também completamente insignificantes na imensidão da história. Somos como recipientes temporários para genes que continuam. E, talvez o mais importante de tudo, que a história pessoal é um recurso que se esgota. Uma vez perdida, ela se vai para sempre. E isso nos leva de volta para o começo. A história de cada família existe, agora, nas mentes daqueles que vieram antes de nós. É um tesouro que não se reabastece. Então a única pergunta que fica é: o que a gente vai perguntar?